500 pessoas falando mal de mim naquele momento. E se eu procurar, eu vou achar muito mais. É um jogo de números. Quanto mais gente você impacta, mais pessoas não vão Sim. gostar de você no final das contas. E tem um pensamento do Taleb que eu acho muito interessante. Ele fala que fragilidade é você ligar para a sua opinião de poucos que não gostam de você, enquanto ignora a opinião dos muitos que gostam. E antifragilidade é o contrário. É você ligar para os que gostam e não ligar para os que não gostam. Certamente, se você leu 500 negativos, você leu no mínimo uns 5.000. Eu só cacei os negativos, Aham. né? Mas tinha muito mais positivo no Aham. final das contas. Mas é incrível como um comentário negativo chama muito mais atenção do que um positivo. Mas Dá ele tem vontade de razão. responder, entendeu? Você responde o negativo e não responde o Sim, positivo. sim, não. é o que Até a gente porque são faz. muitos. Aham, eu Exato. sei. Mas o ponto que eu queria citar é que depois, né? Lógico, eu só fiz aquilo por curiosidade, porque se o meu problema está apenas em rede social e ao fechar a rede ele desaparece, então não é um problema. Esse é um primeiro ponto. A pessoa fala, você não responde, o pessoal que faz vídeo, sei lá, reagindo a você. Não tem como, cara. É muita gente fazendo conteúdo hoje. E é aquilo, né? O cara falou um minuto de bosta, pra eu ter que falar 3 horas respondendo o cara depois. Então eu não quero fazer esse tipo de Vai dar coisa. ibope pro cara também. Exatamente. Mas esse ponto de rede social eu acho muito interessante, que a gente abordou também a parte de concentração. E eu tenho uma tese de investimento, né? Eu gosto de investir em empresas que despertem hábitos nas pessoas. Por isso que a empresa de cigarro é tão rentável. Porque não é só um hábito, é um vício. É, o cara começa a fumar com 18 e fuma até os 80, se ele chegar lá, né? Muitos param antes de maneira compulsória. E é por isso que as propagandas são focadas nos jovens, porque os Pra pegar o adultos- Pra pegar cara. desde o início, Exatamente. né? Aquilo ali é sacanagem. E rede social é a mesma coisa, porque você citou o caso do teu paciente. Ele tá lá no consultório com você, pagando uma consulta cara, difícil de conseguir, porque você é um cara Sim. com uma agenda lotada, e quando ele pega o celular por algum motivo, saquei. automaticamente ele abre a rede social. A mesma coisa acontece hoje quando eu vou fazer uma anotação de um livro. Eu tava pensando em como hoje eu demoro muito mais para ler comparado à época pré-rede social. Porque se eu fazer uma anotação de um livro, eu pego, abro o meu bloco de notas, vou anotar, e quase que automaticamente, se eu não me policio, o que eu faço? Faz Eu um abro o post. Instagram. Um post. Ah, você já abre o Instagram. Eu abro o Instagram, aí dou uma olhada, vejo lá quantos views, aí volto pra ler. Quase que automaticamente, se eu não me policio, eu acabo fazendo isso, porque o Instagram, ele gera um hábito nas pessoas. Por isso que é tão Sim. valioso. Porque você não pensa. É simplesmente o cigarro do século XXI. Você tá sem fazer nada, você pega, abre o Instagram. Se você tem uma dúvida, você vai e pesquisa no Google. Você não pensa. Por isso que a empresa vale tanto. Ela criou um hábito. Só que é aquilo que você fala do estímulo dopaminérgico, né? Eu É ia quase falar, um é crack. prazer. É. Porque você fica o tempo todo atualizando. E esse tipo de hábito é muito fácil de ser criado, enquanto outros hábitos são mais difíceis, né? Como, por exemplo, ir na academia todo dia, se alimentar bem. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de como nos livrar desses hábitos negativos, altamente dopaminérgicos, para desenvolver hábitos positivos que não são tão dopaminérgicos assim. Eu quero escutar o Wesley falar sobre isso, mas antes eu quero ponderar uma coisa. Você falou, o Instagram é o cigarro do século XXI. Mais complicado do que isso. Sabe, tem uma A música... cocaína. Eu gosto muito de rap nacional, né? Porque eles sempre contam histórias e falam de situações. Uhum. E é diferente, né? O rap americano é muita ostentação, é chamar a mulher de coisa, Agora não tem sei o o quê. trap, né? Que é nacional. Tem uma amiga que ela é viciada em trap, que é tipo não isso sei daí, o que que é eles isso, falam Malu. sobre ascender profissionalmente, só que em rap. É, eu não conheço. e são caras assim, escolhidos, né? Então, Maurício DTS, o próprio Racionais MC, né? Essa galera que faz o old school, né? Eles contam histórias pra você, sabotagem. E o Emicida, ele tem uma frase que ele fala: o holofote é o novo ópio. Então, além de ser o cigarro do século XXI, a fama Uhum. é o ópio do século XXI, onde você tem a questão dopaminérgica da necessidade da novidade e o estímulo ao vício, mais a resposta de compensação ou de recompensa que a sensação de fama imediata dá. É só você ver as pessoas que pedem, por exemplo, para tirar uma foto com você para você postar. Uhum. Ai, será que você não posta? Será que você não me reposta? Por quê? Ela precisa daquela sensação de que ela teve aquela fama imediata. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muita cautela, porque eu acredito que muito do que está sendo produzido, ele começa a ser produzido nessa percepção. Então, a gente olha a rede social como um experimento social também, né? O que é o primórdio da rede social, Bruno? As grandes cidades. Ué, por que um menino que nem eu saiu do interior para vir estudar em São Paulo? Ué, porque a grande quantidade de experiências estava aqui.
né? Então, a grande rede social era eu sair de Marília, com 150 mil habitantes, e vir para São Paulo, na época, Grande São Paulo, com 20 milhões de habitantes, né? Essa capacidade de entregar quantidades de experiências, opiniões, vivências, ela estava aqui. O que a rede social fez? Ela digitalizou, então ela criou grandes bolsões humanos semelhantes às cidades, onde as pessoas elas estão se encontrando. E o que ficou muito confuso? Diferente de uma cidade onde você encontra várias pessoas, mas seleciona com quem você convive, né? Ou seja, você gosta de rock, você vai no bar de rock, você não vai na danceteria. Né? Você gosta de cinema, você vai no filme que te agrada, você não vai assistir aquilo que você não gosta. A rede social, todos estão expostos. Se você pegar, por exemplo, 30 anos atrás, uma geração, ela durava entre 25 e 30 anos. Hoje a estimativa é que ela dure 7, por conta da quantidade de informação. Então, por exemplo, na minha casa, tem 4 gerações. Tem a minha funcionária, minha governanta, né, a dona Leninha. Tem eu e minha mulher. Tem a minha filha de 18 e a minha filha de 12. São 4 gerações convivendo. Quando você olha 30 anos atrás, não era assim. E quando você olha digitalmente na internet? Você pega o Afonso Padilha, ele fica brincando, geração Z, não sei o quê, o Maurício Meirelles também gosta de brincar com isso, mas eles têm muita razão no que eles falam por uma questão muito óbvia. A gente tem uma quantidade de geração se conflitando, e aí, tendo esses embates que a gente percebe, né, não só na dificuldade de homogeneização da linguagem, da forma de tratamento, que são valores e costumes. Por quê? Porque cada geração ela acaba tendo o seu valor e costume, e cada geração ela tem o seu conjunto de valores diferentes para poder dividir. E cada uma delas quer impor o que são seus valores sobre as outras. Né? A gente quer fazer isso, a gente julga as pessoas, assim como nós somos julgados. Por isso que também a gente olha esses comentários, esses 500 comentários de hate. Muito provavelmente não são de pessoas que não gostam de você, são de pessoas que não te compreenderam.